Olá, você já ouviu falar em Johann Sebastian Bach? Um compositor alemão que viveu entre o século XVII e o século XVIII. E é considerado um dos mais importantes compositores da história da música universal. Bach tocava muito bem o órgão, aquele órgão de tubos, que tinha aqueles tubos enormes lá na frente das igrejas. Isso era muito comum na Europa, no século XVII, XVIII e outros séculos anteriores e posteriores também. Mas Bach era tão importante organista, ele tinha muito talento, muita habilidade com o órgão, que ele foi contratado para tocar na igreja. Então, por isso, ele escreveu muitas músicas religiosas. Mas, ao mesmo tempo, ele também era bom cravista, aquele instrumento que existiu antes do piano, o cravo. Então, eu acho que já citei isso aí lá numa aula sobre um minueto de Mozart. Depois você procura assistir. Então, voltando ao Bach, ele compôs também muitas coisas para o cravo. Bach, ele se casou 2 vezes. A primeira vez, ele teve alguns filhos. Um deles se tornou músico, também mais tarde. E depois ele se casou a segunda vez, quando a sua esposa morreu. E ele teve 13 filhos com essa segunda esposa. E o nome dela era Ana Madalena. Desses 13 filhos, só 6 sobreviveram. 2 ou 3 deles, não sei precisamente, também se tornaram músicos depois. Mas o que Bach resolveu fazer? Ele também ensinava música. Ele era um grande instrumentista, mas ele também era um grande professor. E que professor! Então, o que ele fez? Ele compilou, ele escreveu 2 pequenos cadernos, o número 1 e o número 2, para aprendizes, para os seus alunos. E sabe a quem ele dedicou esses 2 álbuns? Ele dedicou à sua esposa. Então, esses 2 livros formam a obra O Pequeno Livro de Ana Madalena Bach. Que legal! Dizem até que o 2º volume era muito bem decorado. Ele era verde e as bordas dele eram de ouro, bordadas a ouro. Nossa, chega a arrepiar, assim, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Uma preciosidade. Mas preciosidade mesmo é o que estava dentro, aquelas obras tão lindas que ele compôs para os iniciantes. Mas tem um detalhe, não tem só coisas que ele compôs ali, não. Ele também colocou ali algumas outras obras de compositores amigos seus, pessoas que eram do seu convívio, que viveram na mesma época e que ele achava muito bonitas as composições. Vocês sabem que na época as danças, elas chamavam-se minuetos, gavotas, bourrée e etc, etc. Eram as danças folclóricas da época. Então, o que ele fez? Ele pegou essas danças, algumas ele compôs, outras eram danças de outros compositores, e compilou e juntou nesses 2 livros. Então, tem coisa ali que é de composição de Johann Sebastian Bach e outras que não são dele. E, provavelmente, essa que nós vamos aprender agora, que eu vou apresentar para você agora, que é o Minueto em Sol Maior, foi composta por um amigo que se chamava Christian Petzold. Eu acho que é essa a pronúncia em inglês. Não falo alemão, então eu não sei como é a pronúncia alemã. Mas, vamos dizer, esse minueto é de Christian Petzold, ok? Ele compôs 2 minuetos que estão nesses cadernos. Um é o em Sol maior e em seguida vem um em Sol menor. Mas hoje nós vamos tratar só do minueto em Sol maior, ok? Então agora vamos conhecer essa música, o Minueto em Sol. Vamos lá? Vou tocar para você.
Que lindo ele, né? Muito interessante. Eu não sei se você percebeu, lá por tantas, no meio dele, tem umas notinhas rapidinhas. Tcharará, tchararam, tchararam, tchan, 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 tchan. Tchararam, tchan, 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 tchan. Isso é um enfeite. Ah, mas um enfeite? A gente não bota uma fivela no cabelo, um anel no dedo, não é? Então, os músicos também gostam de colocar enfeites em algumas notinhas. E o nome que se dá em música para esses enfeites é ornamentos. Enfeite e ornamento é a mesma coisa, né? Pois é, mas na música a gente chama de ornamento. Existem muitos tipos de ornamentos. Mas esse aí, que o Bach colocou, não sei se foi o Christian Petzold que compôs, que colocou, ou se foi o próprio Bach. Se chama mordente. Mordente. Quando você assistir a aula lá de análise da partitura, você vai compreender melhor do que se trata. Como ele é realizado. Mas para que essas notinhas aí no meio? Para enfeitar. Para dizer assim, olha como esse pianista ou esse cravista na época tem bons dedos. Olha aqui como ele tem habilidade. Então, são coisinhas, notinhas de passagem que enfeitam a música. A hora para cima, a hora para baixo. Os mordentes têm mais de uma maneira de realizar. Mas quando você assistir a aula, você vai ver que aí tem um tipo de mordente. Ok? Não são difíceis de realizar, mas eles dão um tchan na música, assim, sabe? Você vai encontrar ornamentos não só na música de Bach, não. Daí pra frente tem muito compositor que usou ornamentos, tá? Bom, se você, no final dessa videoaula, gostar muito do que viu, ou gostar mais ou menos, você vai lá, dá um like. E também se inscreva no nosso canal. Sabe por quê? Porque você se inscrevendo, você vai sempre receber notificações das videoaulas novas que eu postar por lá, ok? Não deixa também de seguir a gente lá no Instagram. Por quê? Porque tem sempre muita novidade por lá. Eu aviso lá também que tem novidades. E tem sempre informações, coisas sobre música, pequenos vídeos de outros pianistas, ok? Hashtag Piano e Segredos. Assim como é o nome do canal. Tá bom? Vamos agora começar a analisar essa partitura e depois aula prática. Bom, vamos começar analisando a tonalidade. Já sabemos pelo nome do minueto que é um minueto em Sol maior, né? O G corresponde à nota Sol, certo? Por isso, temos aí aquilo que eu fiz, uma rodinha amarela, que é um sustenido no Fá, que é a armadura da clave, a armadura da escala. A armadura eu já te expliquei em outras aulas, que é como se fosse um escudo da escala diatônica. No caso dessa, a escala diatônica. Todas elas têm um escudo, é uma coisa que protege a escala. Então, você já sabe que quando aparece aí do lado da clave de Sol, é porque todos os Fás dessa música serão sustenidos. Olha lá, o sustenido está bem na linhazinha do Fá. Perdão. Isso é sobre a armadura. Já sabemos que a tonalidade de Sol e todos os Fás serão sustenidos, certo? Agora nós vamos falar sobre o compasso. Em qual compasso esta música foi escrita? Este minueto. Ora, nós sabemos que todos os minuetos têm uma característica muito especial. Eles são escritos em compasso ternário. Porque o compasso ternário, o compasso de 3 tempos, ele tem um caráter circular, dançante. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Se você desenhar aí, fizer 1,
2, 3, 1 e desenhar no ar um círculo, você vai ver que é isso mesmo que eu estou dizendo. Então, essa é uma característica dos minuetos, compassos ternários. Você sabia que o minueto deu origem à valsa? Mais para frente o minueto virou uma valsa. É assim que eu entendo. E é assim que a história diz. Bom, temos em cada compasso 3 tempos. E cada tempo, corresponde a um tempo de semínima, né? Esse 4 embaixo nos diz que temos 3 tempos de semínima em cada compasso. Não quer dizer que temos sempre 3 semínimas. No valor geral, se juntar tudo, tem que dar uma mínima pontuada, né? Porque são 3 tempos. Mas olha só, vamos dar uma olhadinha como vai ficar a nossa mão direita. Eu não vou solfejar porque eu tô com a voz muito ruim. Tô tratando aí um probleminha, né, de respiratório, tomando uns remedinhos, isso está deixando minha voz muito rouquinha. Mas eu vou tentar fazer com você a leitura rítmica, falando o nome das notas. Então, vamos começar com a mão direita. Começamos do Ré, né? Do Ré agudo. Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Sol, Sol. Você viu que em alguns lugares eu coloquei um tracinho amarelo assim, separando as notinhas. Sabe por quê? Porque nesse período da história da música, ainda não existia o piano. Então, o instrumento que se tocava era o cravo, instrumento de teclado. Um dos instrumentos de teclado para o qual se compunha é para o cravo. E o cravo não sustentava o som dessas notinhas como o teclado do piano sustenta. Então, quando a gente encontrar um intervalo grande, terceira, intervalo de quarta, intervalo de quinta, ou de oitava, ou maior ainda, a gente não liga, a gente faz o toque não legato, não ligado, tá bom? Então, vamos lá. Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Sol, Sol. Mi, Do, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol, Sol. Do, Ré, Do, Si, Lá, Si, Do, Si, Lá, Sol, Fá, Sol, Lá, Si, Sol, Si, Lá. Segunda frase. Ré, Sol, Lá, Si, Do, Ré, Sol, Sol. Mi, Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Sol, Sol. Do, Ré, Do, Si, Lá, Si. Do, Si, Lá, Sol, Lá. Si, Lá, Sol, Fá, Sol. Você compreendeu essa história de soltar as notinhas quando os intervalos são grandes entre elas? Quando eu estiver explicando lá na aula tocada, no teclado do piano lá eu sentada, você vai ver como fica a sonoridade disso aí. Como é que isso vai ser na prática? Você compreendeu? A mão direita, ela não tem muitas dificuldades, mas ela é uma melodia muito bonita. Ela tem muito mais notinhas do que a mão esquerda. A mão esquerda, ela também faz uma melodia, mais ou menos. Só que usando bastante, ela usa menos notinhas, né? Mas também tem um sentido musical, como se fosse uma frase, ok? Então, vamos lá. Agora, vamos ver como é que vai ficar a mão esquerda, né? Vamos lá. Ela começa com aquele acordezinho que eu falei. Sol, Si, Ré, né? Então, vai lá. Sol, Si, Ré. Lá, Si, Do, Si. Lá, Sol. Ré, Si, Sol, Ré. Ré, Do, Si, Lá, Si, Lá, Sol. Si,
sol. Dó, si. Dó, si, lá, sol, lá. Fá, sol. Si, dó, ré, ré. Sol, sol grave. Olha só. Você viu que em algumas notinhas eu separei os sons, onde tem os tracinhos. Não separei? Porque são intervalos maiores, intervalos diferentes dos intervalos de segunda. Quando as notinhas são vizinhas, a gente pode fazer juntinho, pode fazer legato. Quando as notinhas não são vizinhas, intervalos de terceira para frente, a gente faz não legato. Vamos de novo? Sol, lá, si. Mão esquerda. Dó, si. Lá, sol. Ré, si, sol. Ré, ré, dó, si, lá, sol. Si, sol. Dó, si. Dó, si, lá, sol, lá. Fá sustenido, sol. Si, dó, ré, ré. Sol, sol. Presta atenção que o único lugar que tem Fá sustenido na mão esquerda é aí, no final da segunda frase, não é mesmo? No compasso 13. Esses numerozinhos que estão aí do lado esquerdo, em cima da clave de sol, eles são os números que indicam o compasso. Qual é o número do compasso, certo? Isso é para facilitar a sua vida. Quando você errar, quando você estiver estudando, eu vou fazer do compasso 5 até o 8. Ou seja, você já sabe onde que você vai se encontrar, certo? Então, veja bem, temos aí a mão direita com mais notinhas, a mão esquerda com um pouquinho menos. Mas ela também trabalha bastante, não é isso? Aí você vai dizer assim, mas você não falou de um sinalzinho aí que tem em alguns lugares. Que sinalzinho é esse? Que desenhozinho é esse aí em cima do dó? Depois em cima do outro dó? E tem em 3 lugares diferentes a gente está vendo o desenho. Eu vou te mostrar uma foto do desenhozinho maior, graficamente bem desenhado, tá? Olha ele aí. O nome desse sinalzinho, que está muito bem desenhadinho aí, é mordente. Você viu aí no início que eu coloquei. E o que é um mordente? É um enfeitezinho, é um ornamento. Tipo, não tem assim, as meninas botam uma fivelinha no cabelo, os meninos botam um anel no dedo. É um enfeite, certo? Um boné, né? E esse enfeitezinho se chama mordente. E quando ele tem um cortezinho no meio assim, na vertical, ele significa mordente inferior. O que é um mordente inferior? Eu vou pegar essa notinha aí e vou fazer... Aí, no caso, é um Mi, não é? Pode ser um Mi, pode ser um Dó, em qualquer clave, porque não temos clave aí. Mas vamos dizer que seja um Mi. Então, ao invés de tocar o Mi sozinho, eu toco Mi, Ré, Mi. Rapidinho. Mi, a notinha que vem antes dele, Ré, e volto pro Mi de novo. Mi, Ré, Mi. Não está escrito isso, mas o sinal significa isso. Que ao invés de eu tocar Mi, eu toco Mi, Ré, Mi. Mi, Ré, Mi. Rapidinho. Um enfeitezinho, né? Uma coisinha bem suave para enfeitar essa notinha. O outro exemplo de mordente que você está vendo aí, que não tem o tracinho no meio, vertical, não é cortadinho, é chamado de mordente superior. Ou seja, ao invés de eu fazer com a notinha que vem antes dele, o inferior a gente fazia Mi, Ré, Mi, não é? Porque o Ré é inferior ao Mi. A gente faz Mi, Fá, Mi. A gente faz com a notinha superior, Fá, e volta para essa notinha Mi.
Então, ao invés de mi purinho, vai soar mi, fá, mi. Olha que enfeitezinho legal. Mi, fá, mi. Ah, isso é o que nós vamos fazer nesse minueto, né? De Bach, quer dizer, a gente pode dizer que é do livro de Ana Madalena, dedicado a Ana Madalena. Mas é um minueto que não, a gente sabe que não foi Bach quem escreveu. Mas olha só que interessante esses enfeitezinhos que a gente começa a colocar na notinha, que são muito característicos dessa época da música. Bach adorava fazer isso. E os contemporâneos dele, que viveram na mesma época que ele, também começaram a usar muitos enfeites, muitos ornamentos em cima das notinhas. E para cada uma delas tinha um sinalzinho. Para cada enfeitezinho tinha um sinalzinho diferente. E hoje você aprendeu o mordente. Na verdade, eu desenhei esse mordentezinho aí, sabe por quê? Porque essa partitura eu peguei na internet porque ela é bem ampla, assim, ela não é muito juntinha. Para ficar mais fácil para você que vai tocar um minueto dessa época da história, que é mais complicado, fica bem espalhadinho, uma partitura bem espalhadinha. Como não tinha o mordente na partitura, eu fiz o desenho na mão aí no Paint no Paint, né, do computador. Mas você já entendeu que aí tem um mordentezinho inferior. Como é que a gente ficaria então? Como que isso vai soar na mão direita? Como eu não estou podendo cantar, eu vou fazer só a leitura rítmica, falando o nome das notas. E aí, quando chegar em cima do mordentezinho, eu digo para você como é que vai soar, tá bom? Ré, mão direita. Ré, sol, lá, si, do, ré, sol, sol. Mi, do, si, do, ré, mi, fá, sol, sol, sol. Do, si, do, ré, do, si, lá, si, do, si, lá, sol, fá, sol, lá, si, sol, si, lá. Segunda frase. Ré, sol, lá, si, do, ré, sol, sol. Mi, do, si, do, ré, mi, fá, sol, sol, sol. Do, ré, do, si, lá, si, do, si, lá, sol, lá, si, lá, sol, fá, sol. Isso, deu para você ter uma ideia? Algumas edições trazem mais mordentes, trazem mordentes em outros lugares. Mas como você está começando a aprender a fazer esse enfeitezinho, esse ornamento musical, então eu coloquei só em 3 lugares, tá bom? Então ali no compasso, no terceiro compasso, dó, si, dó, né? Porque a notinha inferior, que é o si, e o dó de novo. Então é dó, si, dó. Aí depois continua ré, mi, fá, sol. Mas isso tem que ser discreto, ó. Dó, si, dó, ré, mi, fá, sol. Não posso atrapalhar o ritmo das colcheias. Dó, si, dó, ré, mi, fá, sol. Mi, dó, si, dó, ré, mi, fá, sol. Até que eu consegui cantar um pouquinho. Viu? Vamos ver no compasso 5 agora. Ali, dó, si, dó, ré, lá, si, lá, si. Dó, si, dó, ré, lá, si, lá, si. Ó, e aí eu coloquei o dedinho que você, em vermelho, tá o dedinho. Desse compasso 5, você pode fazer 4, 3, 4. Dó, si, dó. Vai ser difícil, porque esse quarto dedinho é meio mortinho. Mas dá para você fazer isso, tá? Lá no compasso 3, volta lá na pauta de cima. A gente é um pouquinho diferente. Eu vou fazer o dó com o terceiro, o si com o segundo e o dó de novo com o primeiro. Quando eu estiver fazendo na prática lá no piano, você vai ver como vai soar. 3, 2, 1. Dó, si, dó. 3, 2, 1.
Dó, si, dó. Ah, você vai dizer impossível. Completamente possível. Nós vamos treinar isso muito devagar, com cuidado e com capricho, tá bom? Então, tem esse. Aí tem também lá no compasso 11, 9, 10, 11. Terceiro sistema, segunda frase, no compasso 11, achou? Aí a mesma coisa lá do compasso 3. Dó, si, dó, com 3, 2, 1. Terceiro dedinho, segundo dedinho no si, primeiro dedinho no dó. E o resto você tira de letra, tá? Os dedinhos estão fáceis de colocar. Por quê? Porque nós temos eles marcadinhos aí direitinho na partitura. Não é muito distante, você vai ter aí Ré, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, não precisa trocar de dedo. Aí você vai fazer o Mi com o quinto dedo e fazer aquela trocazinha Dó, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Nesse quarto compasso da primeira frase, eu tenho um intervalo grande, né? Sol, agudo, Sol, Sol, né? É um intervalo de oitava, né? Do Sol agudo para o Sol médio. É o Sol ali que fica por perto do Dó central, dentro da escalinha central do piano, certo? Escalinha de Dó central. Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. E aí você pode ir se divertindo. Nunca deixa de fazer mão direita para entender bem, depois mão esquerda. Primeira frase, repetir várias vezes a primeira frase. Ou repetir várias vezes a metade da primeira frase. E depois repetir a outra metade. É assim que a gente estuda bem. A gente separa em partes. É muito importante para que o nosso estudo seja eficiente. Porque se a gente começar a querer fazer tudo do início ao fim, mal feito, sem repetir um pouquinho, sem insistir, a gente acaba não absorvendo, tá? E fica aí chato, porque, ai, não tô conseguindo. Não, tudo é possível aqui. Nós vamos, perdão, parte por parte, ok? Deixa eu ver o que precisamos falar mais sobre este minueto. Essa é a primeira parte dele só, tá? Que acontece aqui na região mais central do piano, com exceção do Sol entre o Dó, acontece entre o Dó central e o Sol agudo, certo? Então, ele acontece nessa região, essa primeira parte. A segunda parte, que nós vamos ver numa outra aula, vai ficar um pouquinho diferente da primeira parte, certo? É muito interessante esse minueto. É grande. Eu não vou dizer para você que ele é fácil, mas também ele não é muito difícil quando a gente sabe como estudar, ok? Eu agora vou concluir essa parte, a primeira parte, dizendo para você que você precisa ter muita paciência, porque essa é uma música trabalhosa. Ela não é difícil, ela é trabalhosa, ok? Então, o que nós vamos fazer agora? Colocar a mão na massa. Ah, na massa não, nós não estamos fazendo um bolo. Nós vamos colocar a mão no teclado do piano. Se for preciso, uma mão de cada vez, certo? Se for preciso, não. Vai ser preciso a mão direita, depois a esquerda, depois calmamente juntando trechinho por trechinho, frase por frase, ou até compasso por compasso. Não é assim? Assim o nosso estudo vai render muito mais. Vamos então começar a ver aqui no teclado como é que isso vai ser tocado, certo? Bom, vimos lá na aula de análise da partitura que temos aí uns sinaizinhos diferentes, cujo nome é mordente, certo? É um nome dado para esse enfeite que era muito usado nessa época
na época em que Bach viveu, e os seus amigos, os seus compositores amigos, contemporâneos, certo? Vamos, antes de ver a primeira frase, só ver como que soa, como é que a gente faz esse mordente aqui. O primeiro mordente aparece ali no terceiro compasso, não é isso? Então, vamos lá. Eu tenho o Dó. O terceiro compasso é só isso, né? Mi, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, termina no Sol. Como é que eu faço o mordente em cima do Dó? Olha. Opa! 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Em vez de fazer o Dó sozinho, eu faço... e logo preparo a mão para o resto, ó. Viu como não é difícil? A gente só vai ter que pegar o jeitinho de primeiro fazer devagar. É um enfeitezinho aí, né? Igual aquela fivelinha no cabelo que eu falei lá. Vamos lá. Ou aquele anelzinho no dedo, né? Isso é um ornamento, é um enfeite. Então, eu vou fazer a primeira frase para você ver como é que fica. Mas eu vou fazer devagar, tá bom? Posiciono minha mão na posição do Sol. Começo com o quinto dedo no Ré. Viu que bonito? Olha que kitzinho aqui. Que enfeite eu coloco bonito, né? Começo a mostrar as minhas habilidades com os dedos, né? Então, eu vou fazer outra vez a primeira frase. Segunda frase. Tem aí um mordentezinho, não é isso? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso. Cuidado com esses dedinhos. Vou fazer de novo. Dó, si, dó. Dó, si, dó. Aqui eu não preciso fazer aquela passagem, porque eu vou precisar do quinto dedo para fazer o Ré. Ó. Se você tiver dificuldade de fazer com o quarto e o terceiro, você pode fazer com o terceiro e o segundo, ó. Ou pode fazer com o quarto. Porque depois eu vou precisar continuar, né? Mas eu vou fazer com o quarto. Você pode depois resolver como você vai fazer. Segunda frase. Viu? Primeira e segunda frases. Na realidade, não são primeira e segunda frases. São dois pedaços da primeira frase. Deixa eu corrigir o que eu estou falando aqui. Porque eu marquei aí, na partitura, esses dois sistemas fazendo uma frase. E os outros dois sistemas da pauta de baixo fazendo a segunda frase, certo? Eu dividi esse minueto em 4 frases, não foi isso? Então, eu vou lá outra vez. Agora, eu vou repetir a primeira frase inteira. Opa!
Isso, agora eu vou para segunda frase, que começa igualzinho. O outro pedaço. Dois, três. Mais simples. A única coisa que complica um pouquinho é o mordente, o ornamentozinho, certo? Na verdade, a mão direita ela trabalha mais, como eu já disse lá. A mão esquerda trabalha um pouquinho menos, mas ao mesmo tempo elas têm a mesma importância, certo? Tanto a mão direita quanto a mão esquerda têm a mesma importância. É como se a mão esquerda também fizesse uma melodia, como se eu transformasse as minhas duas mãos na primeira voz e segunda voz, ok? Agora vamos ver como é que vai acontecer a esquerda. Só no primeiro tempo é que temos um acorde. O resto não aparece mais acorde, não aparecem mais acordes. Então vamos lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eu fiz do início ao fim, mas eu vou fazer só a primeira frase da mão esquerda. 2, 3, 2, 3. Sem ligar. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 2. Primeira frase, as duas primeiras pautas. Segunda frase, as duas últimas. Não pautas, vamos chamar de sistemas. Agora vamos ver junto como é que soa. Olha só. Lembrando para você que aqueles intervalos maiores entre as notinhas, eu não ligo. Por quê? Porque no cravo isso não acontecia. E de alguma forma a gente quer imitar o estilo da época, certo? Então, primeira frase. Segunda frase. Isso, ficou uma notinha para trás ali, eu de repente toquei, mas aqui o que eu fiz está errado, tá? Mas eu também erro, viu? Vamos lá, um pouquinho mais rápido agora. Olha, tenta escutar as duas vozes, ó.
colocar a mão agora na massa, no piano, para trabalharmos essas mãozinhas. Sempre trabalhar a direita primeiro, a esquerda. A direita, a primeira parte da primeira frase. A esquerda, a primeira parte da primeira frase. Depois fazer o sistema inteiro. Repete algumas vezes. Repete, repete, repete. Depois passa para o sistema de baixo. Repete, primeiro separado, depois junto. E assim a gente consegue fazer um bom estudo, tá? Porque isso depois vai ficar lindo assim. Então, essa é só a primeira parte, tá? Nós estamos dividindo essa aula em duas partes, porque senão a videoaula fica muito grande. Então, numa segunda videoaula, a gente continua com a segunda parte, ok? Então, por enquanto, ficamos aqui. E você pode colocar essa mão para trabalhar, ok? Qualquer dúvida, você pega, volta a videoaula. Assiste de novo aquele pedacinho que você está errando. Volta para lá, ok? Vamos trabalhar?